Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Salve, galera! Estamos no ar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera. Olha só, olá você aí que é apaixonado por café, por conhecimento. Hoje tá muito massa. Não é café, mas é cafeína, né? Infelizmente aqui o nosso patrocínio de café aqui, hoje a máquina tava quebrada. Então a gente teve que apelar pra coquinha, né, velho? Mas é cafeína ainda. Aqui nós estamos ainda na vibe do Aventuras Cafeinadas. Galera, sejam todos bem-vindos a mais um programa vibrante do Aventuras Cafeinadas, o seu podcast aqui que acontece no restaurante Divina Ceia. Galera, estamos aqui diretamente de Divina Ceia, eu, professor Ângelo Benetoli, e meu amigo estimado, olha que homem, cara, Éder Piccoli. Olha só. E hoje, gente, a gente vai dar continuidade, né, à nossa fala, à nossa conversa da semana passada, que é o Setembro Amarelo. Esse mês a gente vai trabalhar em cima dessas ideias, trazendo pessoas aqui super interessantes de várias áreas do conhecimento, mas para falar um pouquinho sobre essas experiências do Setembro Amarelo, né? Então, prepara o seu café, se você está aí para almoçar agora, então fica almoçando aí, né, coma topzera aí e tal, só que fica prestando atenção na gente aqui um pouquinho. Se você não pegou comida ainda, essa é a hora. Liga aqui no Divina Ceia, tá? Ou você pode vir aqui na Rua Arapongas, né, também perto da Rainha dos Calçados e garantir já seu pratão aí, beleza? Então vamos lá, que esse episódio promete então ser profundo, ser transformador. Um programa profundo. Mas é o chefe das palavras dúbias, né? Duplo sentido. Então lá, meus queridos e minhas queridas, meus pregos e minhas pregas, meus cafeinados e cafeinadas. Hoje a cafeína vem de um lugar diferente, mas vamos ser honestos também, com o calor desse, eu acho que uma Coca-Cola cai melhor, né? Então, ó, e lembrando, Coca-Cola, patrocina nós, tá? A gente te amamos, a gente gostamos de vocês. A gente conhece um monte de criança comprar Coca. Esse programa faz a galera comprar Coca. Então lá, ó, é com uma grande alegria, satisfação já colocaram aqui, né? O convidado mais gato do podcast. Tentei acompanhá-lo na barba, mas é difícil. Então nós temos aqui, até com uma certa admiração, temos muito tempo de amizade, várias escolas, já rodamos bastante, trocamos ideias sobre vários assuntos, inclusive essa. São rodados. Entendeu? Conversamos bastante, então nós temos o prazer hoje, a alegria de trazer o professor de biologia, o pastor. Aí se eu falar alguma coisa errada, você corrige, tá? Hélio Sens Júnior. Ó, formação sólida em ciências biológicas e teologia. Porque ciências biológicas é uma, teologia é outra, tá? Pelo Instituto Teológico Quadrangular. E também mestre em, então tem um mestrado, mestre em ciência animal. Então ele vai, né? Nós vamos aproveitá-lo aqui neste horário de almoço. É o mastro, né? É o main. Então, neste horário de almoço, vamos aproveitar e vamos bater um papo com essa maravilhosa figura. Antes de mais nada, como sempre, sabendo que de professor a nossa vida é corrida, então obrigado, valeu por você ter, né, um tempo para nós aí. Seja bem-vindo e vamos começar a sabatinar. Isso aí. O Éder, cara, o Hélio, meu amigo aqui, cara, Hélio, é uma satisfação assim, imensurável, de verdade mesmo. A gente ficou muito feliz ali quando você aceitou para vir fazer essa conversa que é super importante sobre o Setembro Amarelo. Como é que você tá, meu amigo? Bem, tô tranquilo. Tá sempre tranquilo? bem, graças a Deus. Cara, eu tô feliz demais, cara. É o Eliudo, cara. Conhece o Eliudo? É o Eliudo, velho. Nossa, cara. Prazer demais. Então, pra gente começar a nossa conversa, todos os convidados que vêm aqui, que passam pelo Aventuras Cafeinadas, a gente faz aquela famosa pergunta: quem é você? Né? Claro que a definição é muito ampla, mas assim, dentro da tua trajetória pessoal, profissional, um breve resumo para nós aí, para os cafeinados e cafeinadas. Bom,
primeiramente, me apresentar, eu sou o Hélio, tá? Sou professor de biologia há mais ou menos uns 10 anos, tem um tempo de caminhada já. Sou pastor, tá? Pastoreio, na verdade, veio depois da biologia, né? A questão de assumir, pegar a ideia do ministério em si, né? Trazer isso para a minha vida veio depois, tá? E hoje atuo com biologia química, também pastor nos finais de semana, tá? Casado, muito bem casado, né? Já que estamos falando aqui, né? De Olha, Coca-Cola, mulherada, pode parar aí, viu? Tira os olhos, zóio gordo, sai daí. E papai da menina mais linda do mundo, que é a Ariela. Se ela puder ouvir. Meu Deus do céu. Mas esse sou eu. Sou o Hélio, professor, pastor. Vocês gostariam de saber algo sobre a profissão também? Como que eu Isso. escolhi a... A gente vai chegar nessas questões a mais, mas é bem isso aí. É isso mesmo. É isso aí. Então, biologia, na verdade, né, às vezes nós temos até alunos falam, professor, como que o senhor gosta de biologia, né? De onde que o senhor aprendeu a gostar? Na verdade, eu não gostava. Vou ser bem sincero. E na realidade que eu vivia, né, na pós-ensino médio, eu sempre quis estudar, tive sempre ciência na minha cabeça que eu queria estudar. E era a única faculdade que meu bolso suportava. Entendeu? Então eu falei, olha, vou começar, mas não sei se eu vou gostar. E por sorte, primeira aula que eu tive de biologia com os professores na faculdade, eu me realizei. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Aí a partir dali, né, comecei a fazer projetos na faculdade, conheci pessoas, meio que foi progredindo. Ô, Eliozão, antes de a gente aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão da biologia, uma das questões assim dessa primeira parte desse bloco do podcast é justamente para a gente mostrar para essa piazada aí que ninguém veio e chegou ali a ser um professor ou qualquer outra profissão que esteja aqui nós apresentando, que tem uma história por trás que é difícil, que às vezes o cara acha que é tudo fácil, que a vida é só rosas, né? Conta aí pro pessoal, né? Eu sei que ele é o cara da costura, tá ligado? Conta essa história pra gente aí. Olha, eu costuro na verdade hoje não, mas ainda tenho uma máquina de costura em casa para fazer meus pequenos concertos e as coisas que a gente gosta de fazer às vezes. Rapaz, essa Natália é sortuda. A esposa se deu bem, né? Bem, vamos pra É lá. isso. Desde os 15 anos eu entrei numa fábrica de costura e ali eu aprendi a costurar. E como compartilhando aqui momentos da vida da gente, né? Sempre fui um aluno estudioso, sempre gostei de estudar. E daí eu lembro que uma vez numa roda de amigos dentro da sala de aula, a gente estava conversando e na minha sala tinha pessoas que tinham uma condição financeira melhor, entendeu? E os caras, eu lembro de uma conversa que o pessoal começou a falar o seguinte, olha, fulano de tal vai fazer faculdade, fulano de tal vai fazer. O Hélio é inteligente, mas o Hélio é pobre, entendeu? Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu lembro que na hora que eu ouvi que lá eu baixei minha cabeça e falei, vocês vão pagar com a língua. Daí quando eu terminei o ensino médio, cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade. Ela falou, você trabalha, é você que pague, né? Então minha rotina era todo dia das 7 da manhã até as 5h15 da tarde na fábrica de costura e 5h45 eu estava no ônibus. Pegava o busão e as pessoas davam até risada, né? Porque foram praticamente 5 anos junto com o mestrado. Eu já saí da graduação, fui para o mestrado. É onde todo o meu dinheiro ficava na universidade. As pessoas... roupa, tênis, sapatos, essas coisas. A minha irmã, por solidariedade, falava, eu fui na loja, comprei e eu fui lá comprar um negócio e lembrei de você. E foram assim, foram 5 anos bem difíceis, mas que em nenhum momento eu pensava, tô fazendo isso e isso era ruim. Tinha um objetivo. Tinha um foco, né? Tinha um foco. Interessante, não sei se você reparou, mas é a segunda pessoa
que comenta essa questão, ó, era o que o bolso dava. Então, assim, isso serve até porque a gente falou aqui, ó. Eu lembro de cabeça duas que citou bem nessa expressão, né? Ó, eu fiz o que tinha condições na época, né? Porque igual o Ângelo citou aqui, às vezes você tá, ainda mais hoje que a gente tem, eu não sei se eu posso usar esse termo assim, hoje tá tudo fácil, tá tudo na mão, né? E aí, tipo, a faculdade te dá 50% de desconto, 60%. Aí a gente fica meio com aquele discurso de velho, de cringe, né? Nossa época não tinha isso. Então ou ralava peito, e tinha situações que eu vou falar um pouco mais cômodo que era a minha, tipo, apesar de passar por, mas minha mãe teve condições de, ó, vai pra Maringá, morar sozinho, estuda e tal. E teve gente que era aquilo, até queria morar sozinho e tudo mais e tal, e não pôde. E hoje tem uma galera que às vezes pode morar, fazer uma estadual e fica preso na cidade porque quer ver na comodidade, né? Mas vamos lá, somando essa história da costura, tá? E o fato de você ter ido para biologia porque era o que o bolso pagava, eu vou partir para essa pergunta. O que te fez manter na biologia? O que te fez você, tipo assim, não desistir do curso? E qual que é o recado que você dá pra galera aí, tipo assim, principalmente que hoje, ainda mais hoje, né, que nós estamos aqui com uma galera aqui, quase todo mundo é aluno nosso, falando nisso, já mandaram pra você, ó, beijo pra Chambré. Beijo tá? pra Chambré. O Brian já tá pedindo 20 pô na matéria. 20 é muito, Brian, não. E o Breno Palhares tá querendo saber, aí você pode até encaixar. Por que o animal preferido teu é o morcego? Tá? Já vai chegar essa pergunta. Já vai chegar, tá aqui, olha lá. Então calma. Ó. Então acontece, tipo assim, o que te fez manter na biologia? O que te fez você, por exemplo, não desistir do curso, não trocar, não trancar? E qual que é o recado que você dá hoje, por exemplo, pra galera do terceirão, que tipo assim, tá de repente numa dúvida de curso? De repente, por que eles podem escolher a biologia? Qual que é o campo de atuação? O que ela gera? Biologia é fantástico. Olha, como eu disse, eu nunca, não é que eu não gostava, mas eu nunca encontrei afeição com a biologia. Não sei se tem a ver com talvez quem lecionou. Tive sim professores bons, tá? Lembro de professores que marcaram a minha vida. E a última professora, o nome dela é Emília Guilherme Scarpari. Ela é Scarparo, é fantástica, mulher fora do normal. Mas durante o ensino médio eu não me identifiquei. Aí quando eu entrei na faculdade o sentimento era, se não der certo isso, eu não sei o que eu vou fazer. Só que eu lembro a primeira aula que eu tive, uma professora japonesa, hoje ela não tá, ela faleceu já, professora Sueli, isso mesmo, professora do Reino Animal. Ela entrou com 2 canetões e ali ela deu 2 aulas de uma forma assim extraordinária. Eu olhava para aquilo e ficava, meu Deus, eu quero ser assim. Olha lá, é o famoso quem sabe faz ao vivo, filho. Problemas da internet. Continuemos. Aí essa professora, no primeiro ano, primeira aula, na verdade, foi com ela. E daí a aula dela, meus olhos brilharam. Eu falei, meu Deus, isso que é biologia, é isso? Eu falei, eu quero isso. E aí tiveram outros professores durante a graduação que, de uma forma muito humana, entendeu? Ensinaram. Quando eu falo humano, não é pessoas que passam a mão na cabeça, mas que ensinavam e acreditavam que nós podíamos aprender, né? Porque, por exemplo, a maioria da minha turma eram alunos de escola pública, né? E assim, eu lembro que nós começamos com 44 alunos, a turma. É uma turma pequena, se você for olhar para a universidade. Até o segundo ano nós tínhamos 18. Aí você fala assim, mas por que o pessoal não gostava? Não era. Era porque o nível de cobrança era grande, porém quem realmente tinha interesse, né? Até depois eu arrastei Mas, olha, de uma forma bem resumida, o que mais me fez ficar na universidade, no curso, foram bons professores. E futuramente, eles foram meus recomendadores. Eles me recomendaram para emprego que hoje eu estou. Falar, né? Bons professores marcam, né? É interessante.
É engraçado, é que a gente pontuou, né? Cada um vai de acordo com que vai indo, né? Tipo, eu também, a minha escolha por letras foi por ver um professor de literatura dando aula no cursinho. Ele explicou um conto lá, fiquei fascinado. Eu ainda tava com os pelegos novos lá, que era época de cursivo, eu quero ser isso. Aí eles explicaram, você quer ser baixinho, gordinho? Eu falei, não, eu quero ser isso. Na verdade, o que me encantou foi o teatro, depois eu acabei descobrindo, mas que vi a aula, achei ela perfeita. Aí o professor Marquinhos, lá de São Paulo, São José do Rio Preto, aquilo marcou. Então você vê que o professor, quando ele encanta, ele marca a vida, né, das pessoas. Não, vocês falando assim, eu também vou contar minha história também, cara. Na realidade, eu assim, escolhi história, né? Mas eu sempre achei também fantástico filosofia, então a área de humanos eu achava muito legal, assim. E aí tem a questão da influência familiar, assim, meus primos, a gente brincava em cima de mapa, meu tio, assim, lia bastante, tinha bastante, em casa tinha bastante formação, assim, na casa dos meus primos ali, assistindo filmes e tal, aquela coisa toda, então isso já me encantava. Mas a ideia de ser professor veio, eu não segui a mesma linha, e aí a linha é literatura, né, tipo assim, porque aí tinha português e tal, que naquela, não, aí não vai, mais gramática, mas a literatura me encantava. E o cara, tipo assim, é o professor Joãozinho, cara, tem um canal aí que chama Litera. Aquele cara, pra mim, ele era fantástico naquilo que ele fazia, igual você é impecável. Ele pegava lá, levava o violãozinho, né, a guitarrinha dele lá e tal, e cantava. Eu lembro de música até hoje, pra você ter uma noção de quando ele fez lá. E aí eu falei assim, pô, isso é massa, cara, dar aula é algo interessante. E aí eu fui e pesquisei aquilo que eu mais tinha afinidade. Na realidade, no primeiro momento, eu até queria fazer filosofia. Só que assim, aí aqui em Moarama não tinha filosofia. Ir para fora, igual você falou assim, a situação de ter condição. Eu não tinha uma condição. Difícil, isso. E assim, eu morava com a minha avó. Se eu fosse pedir, tipo assim, eu ia ter que depender dela. Eu tinha emprego aqui tal, e tudo mais. Eu falei assim, olha, eu estava organizado. Falei, não, vou fazer história. E realmente, assim, os primeiros anos assim, da faculdade de História, igual você falou, tinha professores excelentes. Lembro aqui também, por exemplo, o professor Eiji Tanaka, continua aí, acho que é coordenador de curso do EAD da Unipar. Igual você falou, cara, quando ele chegou lá falando sobre a introdução aos pensamentos, aos estudos históricos, ele chegou lá falando sobre positivismo, sobre um monte de coisa lá, só com o giz, que era nós lá tal, ainda tinha um negócio de giz, ainda um quadro de giz, ele chegou lá, e ele fazia setas lá, a minha seta sonhava, né? É parecida com a do cara, porque tipo, eu achava muito massa, sabe? E ele sozinho, cara, tipo, só sem nada, livro, nem nada, então ele fazia aquilo lá, falava assim, cara, como é que pode ter tanto conhecimento assim, né? E foi também nessa mesma lida. Os alunos até perguntam pra mim às vezes, você vai desenhar hoje? Eu falo, cara, toda aula de biologia tem desenho. Aí eles ficam, por que tanto desenho? Veio dos professores, eu olhava aquilo, me fascinava, eu quero fazer desse jeito. Mas cara, e é isso que é legal, né? E todo mundo tem uma história. Então, antes de você falar qualquer coisa, saiba a história de cada qual, né, o que passou cada qual, que não é à toa que estão te dando aula. É bem isso. Mas vamos continuar aqui, ó. Tem mais perguntas aqui. Respondendo a pergunta do Breno. Abraço, Breno aí. Breno agora vai ser historiador também, aí tá lutando para ser historiador também. Olha só, Hélio, então compartilha com a gente um pouquinho aqui dessa questão do mestrado, a tua experiência. Fez mestrado em ciência animal, né? E eu sei que seus estudos foi em cima da questão do morcego, né? Da maneira simples aqui falando. Então, o que te levou assim, a escolher esse foco de pesquisa? Conta pra galera. Quais foram as descobertas, os desafios assim mais marcantes nesse processo assim de estudo seu? Olha, na verdade, eu caí de paraquedas nisso aí. Mais um, vai lá. A professora de zoologia nossa, no segundo ano, ela estava fazendo doutorado na UEL e ela engravidou. Né? E daí ela falou, olha gente, eu faço o meu doutorado é sobre morcegos e eu preciso de ajuda porque meu marido não quer deixar eu ir pro mato sozinha, né? Bora lá, rapaz. Aí o que acontece? O Hélio foi pro mato, professor. E o marido deixou. Ele ia junto. Aí o que acontece? Explicou um pouquinho. Literalmente a gente fazia trabalho no meio do mato. Nós íamos à noite, passávamos a noite. E daí eu nunca quis ser professor. Parece assustador o que eu vou falar, mas eu nunca quis ser professor.
Quando eu gostei da biologia, eu falei, vou ser biólogo do mato, vou cuidar de bicho, entendeu? Aquela coisa toda. E daí, nisso, até essa professora até falou, Hélio, olha, passaram-se, né? Cheguei no final da graduação. Ela falou, Hélio, você era o único cara que eu achei que não ia ficar. Não sei se ela olhou com minha cara de confiança, mas fui o único que fiquei. Né? Aí, quando eu terminei a minha graduação, eu falei assim, olha, eu vou entrar no mestrado, vou continuar. E fui para o mestrado de ciência animal, onde é voltado para a parte de veterinário. Né? Que é mais a questão de animais de porte, animais, é mais a questão comercial. Certo. Entendeu? Vamos fazer uma pesquisa para melhoramento, por exemplo, animal. Né? O que a gente vai fazer com o morcego? Eu lembro até que no primeiro dia, quando eu fui fazer minha entrevista, ninguém quis me orientar. Ninguém quis. Por causa do morcego. Por causa do morcego. Falou assim, olha, não dá, tipo, entendeu? Pra que a gente vai investir nisso, né? Aí eu lembro que teve estava fazendo as aulas do mestrado, sem orientador. Aí tivemos aula de um professor. Cara, que homem. Meu Deus, que homem, velho. Que homem. Olha. Eu olhei pra ele, eu ficava assim na aula dele, eu falei, meu Deus, coitado de quem for ser orientado, cara. Eu olhava, ele era muito bom, muito bom. Aí quando acabou a aula, ele falou, você que é o Hélio, né? Aí eu falei, sou eu. Depende. Ele falou assim, você sabia que eu sou seu orientador? Eu falei, é nada. Ele era aquele cara que ele me pedia as coisas, era tanta coisa, que se eu visse ele subir numa escada, eu voltava para pegar outra. Era até engraçado. Só, cara. E assim, daí durante o mestrado, continuei. Eu lembro que no primeiro ano de pesquisa, que nós temos somos 2 anos. Um ano para cumprir os créditos e um ano para fazer a pesquisa e publicar, né? E em um ano de coleta, eu não tinha encontrado nada. Nada. Sabe o que é nada? Até teve, tipo assim, professores que chegaram, me aconselharam e falaram assim, ó, dá tempo ainda de mudar. Dá tempo. Porque dá para você usar o que a gente já tem aqui, entendeu? E vamos, né, publicar para você poder terminar. Aí eu falei, meu Deus do céu, não vim até aqui para fazer... Cara, aí, desistir agora, como diziam os engenheiros do Havaí. Aí, milagrosamente, de repente, nós fizemos trabalho de... Nós tratamos a parte da microbiota, né? Micro-organismos, bactérias mesmo, na região oral e perianal de morcegos frugívoros, né? Comem frutas, só que não na cidade. Em fragmentos de mata, tipo, questão de 10, 15 quilômetros da cidade. E nós queríamos testar a resistência desses micro-organismos a antibióticos. Antibióticos de uso humano, humano e animal. E do nada, assim, começou a aparecer micro-organismo com resistência, tipo, 20 antibióticos testados, bicho com 14. Resistência a 14 antibióticos. Ou seja, se nós pegássemos aquilo, nós automaticamente estaríamos com um problema gigantesco. Sim. Entende? Já vi essa questão do Covid-19, né? Aí daquilo, a hora que começou a surgir os resultados, nós nem dormíamos, porque era tipo assim, isso tem que ser refeito, porque se a gente mandar isso para uma revista, a revista não vai aceitar de primeira, ela vai querer argumentos, porque era algo novo e algo totalmente inédito. Mas resumindo, foi mais por causa da professora. Mas você vê, cara, esse Hélio, cara, ele era um visionário, cara. Você viu, ele já estava vendo já as situações do Covid-19 já, cara. Se não usaram parte da pesquisa dele para tal, cara. E nós publicamos o nosso artigo em uma revista nível A2. Tá? A1 é a primeira, A2. Uma revista de medicina veterinária. E quando saiu a publicação, já recebi indicação para publicar ele em livro. Que legal. E assim, se futuramente eu seguir para um doutorado, tem tudo material, tem tudo pronto. Por causa da professora lá do... Você vê que ela fez, cara? Influência. Agora por isso que é o professor morcegão. Por isso que é o professor morcegão, né? E às vezes as pessoas achavam, quando eu falava, morcegão, né? O cara saía, sei lá, dando chupada, fazendo algumas coisas que tem nada a ver. Ou às vezes da orelha pontuda. É o Batman. Vamos lá. Agora, apesar que aqui, tô tendo uma leve impressão que o João Vitor Adriano acho que deve estar precisando de nota em biologia, hein?
Ô, João, mas Aqui tá nos elogios, ó. A hora que você falou que você não queria ser professor, olha ele aqui, ó. Nossa, que pecado falar. Ó, até, entendeu? Pro próximo assunto, nossa, que pecado. Tudo, que pecado, não te vejo fazendo outra coisa. Eu vejo 10 pontos, já tem 10 pontos da média já, ó. Então lá, ó. Vamos partir agora pro viés do lado pastor. Porque vamos ser honestos, tem algumas coisas que a biologia contradiz a religião. E é legal, interessante, eu pegar o cara aqui, estudou os dois lados, né? Vamos para a questão dessa jornada. Primeiro, aquela ideia assim, por que te motivou a ser pastor? O que te levou para esse caminho? Você ouviu uma voz, igual acontece nos filmes? Você deu uma voz que, entendeu? Tipo assim, filho, alguma coisa assim, entendeu? Então, tipo assim, entendeu? Houve alguma experiência, alguma coisa? Ou, entendeu? O que aconteceu para você ir para o lado do ministério? Conta para nós. Olha, vir para o ministério, eu acho que foi algo consequência, né? O fato agora de ter ido até Cristo, na verdade, Cristo ter ido até mim, né? Meu período de graduação, na verdade, desde a adolescência, sempre fui muito conturbado com a questão das escolhas dos meus pais, né? Tinha umas revoltas muito doidas na cabeça, né? E na graduação, eu, acho que pela pressão, pelas cobranças, por a gente ter tanta coisa, eu entrei num quadro de depressão bem pesado mesmo. O Ângelo aqui sabe, eu tentei, né, contra a minha vida, entendeu? E durante o período de ter passado por algumas coisas assim, eu encontrei, né, por convites de amigos, entendeu? Quando eu era mais novo, tive contato, né, fui e falei, cara, se realmente existe alguma coisa além do que se fala, eu quero conhecer, né? Então foi a hora que eu encontrei um apoio. Eu te falo assim, Cristo é a nossa rocha firme. Não quer dizer que você não balança, mas você está com os pés firmados. E dali, a partir dali, nesse período mais difícil da minha vida, foi onde eu encontrei, digamos, uma esperança, encontrei alguém que poderia me ajudar, entendeu? Aí foi a hora que eu encontrei Cristo. Aí a parte de ministério, fala de ministério, ser pastor, mesma coisa de professor, nunca na minha vida. Só que parece que o que Cristo fez com você, você quer fazer com os outros. Você se sente o amado, você quer amar. Você se sente o cuidado, você quer cuidar. Entende? Então, uma hora ou outras pessoas você começa a ver que existem, a gente chama isso de dons dentro da igreja. Tá? Dons em relação, por exemplo, Deus chamou alguns para pastor, alguns para mestre, para apóstolos. E foi a parte que eu mais me identifiquei. Não, é isso que eu quero. Dá trabalho, mas eu quero. Foi assim. Aquela ideia a gente viu algumas músicas evangélicas que acontecem, aquela ideia do primeiro amor, né? Quando o primeiro amor pega, você quer que todo mundo saiba, tipo, sinta o que você está sentindo. Deixa eu aproveitar para todo mundo. Entendeu? Eu acho muito legal. Por isso que eu vejo isso lá em Cruzeiro, na igreja que a gente vai. É a mesma coisa, quando de repente a pessoa vai lá, começa a assistir 1, 2, 3, tipo, você vê que a pessoa tá pegando. A hora que ela parece que afirmou, tipo, você encontra ela falando de Deus para todo mundo. Então aquela ideia assim, tipo, ela experimenta e ela quer que os outros, o que eu tô vivendo é o único e eu quero que os outros sintam também. É uma vibe mais ou menos nessa linha, né? E assim, sobre o pensamento de a biologia contradizer a religião ou a Bíblia, eu acredito que... Não, pode falar. É uma coisa de leitura, de conhecimento, tá? Eu não vejo em nenhum momento a ciência contradizendo a Bíblia. Sabe por que eu pontuei isso? Essa história é interessante. Uma vez em Maringá, numa das mudanças de república, eu mudei para uma república que a menina que cuidava ali em Maringá, quem morou, quem tá ouvindo tal, é chamado de hospitalzinho. Então era um local que tinha sido um hospital, desativou, então tipo assim, eram 8 apartamentos e uma menina coordenava lá para a dona. E ela era formada em biologia. E aí, tempos depois, a gente tinha saído daquele apartamento, ela me chamou, eu estava terminando de me formar na UEM. Aí ela falou, a gente está fazendo uma cooperativa, cursinho e tal, vamos trabalhar lá. Aí eu fui.
E aí uma das reclamações que os alunos tinham é que quando chegava na hora de falar sobre evolução, teoria das espécies, ela falava que não falaria porque a religião não permite. Entendeu? Aí ela... Entendeu? Por isso que eu citei isso. Porque você... Não, a gente não é evolução dos macacos. Minha religião. Entendeu? Entendeu? Aí ela pontuava isso. Aí eu ficava... Aí, tipo assim, a molecada reclamava com a gente, mas falou assim, eu não sou professor de biologia, então eu não tinha o que falar. A propriedade para falar sobre. Por isso que eu citei essa ideia, tipo assim, me veio... Quando eu falei, tava pensando que me veio essa história. Eu lembro que deu um rebu pra caramba, que era um capítulo da Puxa Fó. Isso eu não vou trabalhar porque não é da minha religião. Aí deu uma discussão até a gente lá no curso da questão da ética, tipo assim, o que é de ser professor e o que é de ser fora de professor. Foi por isso que eu pontuei essa ideia, tá? A gente tenta, nós somos cristãos, às vezes, nós como professores, a gente sabe que o conhecimento ele nos liberta. Sim. Entendeu? E assim, a ciência ela não tenta negar um criador, né? A ciência ela explica. Então, automaticamente, se você olhar, não nas entrelinhas, mas se você ler a Bíblia de forma e analisar, peraí, o que a ciência aplica ou ela apresenta, na verdade, justifica o que eu acredito. A teoria do Big Bang, ela vem de um quadro italiano. Olha, É porque, assim, são coisas assim que não tem como, né? Tipo, você negar a não existência, mas você pode chamar de outra forma, né? Já Deus de ouviram? outra forma, né? Tem aquele, uma coisinha, tem aquele astrônomo, né? Ele é um astrofísico, na verdade, um físico em si, Carl Sagan, que fala que nós somos todos poeiras de estrela, né? Eu não falo isso na minha igreja, não é bíblico, então não tenho por que falar. Porém, quando alguém vem atribuir isso pra gente, né? Fala, professor, você acredita? Eu falei, cara, faz todo sentido. Aí você fala, por que nós somos poeiras de estrela? Se você pegar o contexto, o quê? A nebulosa que formou o Sol, tá? O Sol é uma estrela. Sim. Tá? Uma nuvem de gás e poeira formou o Sol. E com os resquícios que formou o Sol, também formou a Terra. Então, automaticamente, a Terra é resto do Sol. Né? Assim como todos os planetas do Sistema Solar. E o que acontece? A minha mãe, quando ela engravida, né? No caso, minha mãe já engravidou, já teve eu, mas ela precisou comer, né? E ela comia o quê? De alimentos que traziam nutrientes do solo. E a Bíblia vai dizer para nós o quê? Que nós, né, viemos de Deus, né? Caso Cristo, Jesus. Jesus é a estrela da manhã, segundo a Bíblia. Quem é a estrela da manhã na ciência? O Sol. Bem, e a Bíblia vai dizer para nós que nós somos formados do pó da terra. Sim. E a Terra é formada de poeira de estrela. Então, automaticamente, eu sou formado do pó da Terra, faz todo sentido. Sim. Talvez a Bíblia não apresente átomos, moléculas. Na época não tinha nem Entendeu? conhecimento para tal. Então, o que acontece? Minha mãe come átomos e moléculas para que eu me forme. E aquele que veio do pó, o pó retornará. Quando eu morrer, vai voltar para cá. Sim. Bem, então... Na realidade, é por isso que fala da vida eterna. Da vida eterna. Da vida eterna, né? Porque biblicamente falando, até acredito que alguns psicólogos, psiquiatras acreditam, nós somos uma trindade, né? Temos o corpo, a alma e o espírito. O espírito volta para Deus, o corpo fica aqui, e a alma é o questionamento, para onde que vai. Sim. Interessante, né, gente? Rapaz, é muito legal. Vocês entenderam porque a gente convidou esse cara aqui, né, hoje, né? Você está entendendo aí, né? Se você tem alguma pergunta, hoje ele tá assim, fantástico. Só pergunta aí no chat. Tem alguma informação a mais aí? Só os nossos amados aqui, Querendo nota. O João Vitor Adriano chamando de parceiro de sub aí uma galera. Parceiro de sub. O pessoal entrando, dando oi. A mesma coisa quando se fala, Ângelo, sobre a questão da evolução, né? O nosso amigo Darwin, Charles Darwin. Charles Robert Darwin, não Robert ali meio. Darwinzinho. Roberto. Darwin nunca falou que nós viemos dos macacos. Sim. Somos hominídeos. Isso, nós somos da mesma família dos macacos. É igual falar que gato e leão é a mesma coisa, né? Ele e o Wallace, eles vão apresentar pra gente que nós temos um ancestral em comum. Né? Até quando eu vou dar aula sobre esse conteúdo, os alunos falam, professor, mas não faz sentido. Aí eu faço fazer todo sentido. E eu apresento tudo. Eu falo, olha aqui, olha o braço disso, olha o embrião disso. Sim. Até o aluno fica assim, tipo, como assim, professor? E eu falo, agora sim, vocês estão entendendo que nós somos criados pelo mesmo Deus.
todos nós apresentamos um ancestral em comum e temos uma origem muito semelhante. Quem que é esse ancestral comum? Então, quem é, né? Aí os caras falam assim, daí eu olho para eles e falo assim, cara, é óbvio que o mesmo autor tem que deixar resquício da sua obra em todas as obras. Sim. Então, isso comprova. Entendeu? Aí você fica assim, mas você vai falar isso para uma pessoa que às vezes não se abriu a um conhecimento? Assim não tem como. É óbvio que isso vai soar como algo ofensivo. Sim. Entendeu? Vai muito pela questão do senso comum, né? É difícil você conseguir fazer a pessoa se libertar disso e ver por esse lado da ciência, né? Nesse caso, né? Mas, mais uma vez, se você não entendeu ainda, a gente está falando que Deus existe, tá? Simplesmente é isso, tá bom? Só que comprovando sobre argumentos científicos, beleza? Gente, o papo tá filé pra caramba. Isso, ó, é o primeiro bloco, tá? A gente vai agora pro segundo bloco. Mas antes da gente ir pro segundo bloco, galera, já vou te pedir de antemão, gente, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, deixa seu like, depois o vídeo vai estar editado, manda, compartilha com os amigos, ajuda a gente nesse projeto, Aventuras Cafeinadas. Ó, a gente só tá trazendo gente massa aqui, cara, dá essa força pra nós. Manda pros seus amigos aí, fala, ó, esse programa é maneiro, você não acredita em Deus, cara, escuta esse cara falando aqui e tal, faz isso daí, cara. Vai lá, segue a gente também aqui no Instagram, né? Você tá aí, dá uma paradinha só na live, vai lá, segue bonitinho a gente, dá um trabalho, né, do caramba fazer esses conteúdos, né, conversar com as pessoas, para as pessoas virem, né, pra gente poder ajeitar o tempo, a questão do tempo, todo mundo trabalha. Então ajuda a gente, cara, para levar essas ideias mais à frente, né? Nós temos agora planos para outubro, a gente falar um pouquinho sobre o Enem, essas questões, né, Éder? Então, assim, trazer mais professores, mas agora vai falar sobre dentro desse viés aí. E assim, galera, se você não almoçou ainda, né, mas não precisa ser hoje, pode ser amanhã também, você come todos os dias, né, saco vazio não para de pé. Cara, Divina, ó, trocadilho. Nós estamos aqui no Divina Ceia, cara, tá vendo? Então, cara, vem pra cá ou peça sua marmita, né? O Julião leva aqui pra vocês. Peça sua marmita pelo WhatsApp 44 3152 1852. Olha, repetindo, anota aí 44 3152 1852. E aí, se puder ainda, fala assim, ó, a gente foi comprar aí porque a gente assistiu lá o Aventuras Cafeinadas, beleza? Aí você ajuda a gente ainda mais. Tá? Se você quiser vir aqui, tá ao vivo, ó. Se quiser aparecer aqui na gravação conosco, é só vir aqui, Rua Arapongas 3923, perto da Rainha dos Calçados. Ô, Rainha dos Calçados, patrocina a gente também, cara, tá aqui, ó, pertinho, tá? Então vai lá, galera, aqui, Rua Arapongas 3923 é o número aqui e tal, então peça sua marmita, siga o Divina Ceia nas redes sociais também, você ajuda também bastante na divulgação. Nós temos Spotify, é só seguir a gente pelo Spotify. E outra, se você conhece alguém que tem uma empresa, nós estamos com um projeto novo que é Aventuras Cafeinadas em Movimento. É o podcast que acontece diretamente na tua empresa, certo? Esse bate-papo aqui que nós estamos aqui conversando e mostrando a figura, né, de cada cidadão moaramense e da região de Moarama, também atendemos a região. A gente vai lá para contar a história do cara, Éder, que, tipo, olha, como que ele abriu aquela empresa, e depois a gente mostra a empresa, né, para você ver assim, o cara tem aquela empresa, mas que nada é fácil, como que funciona aquela empresa, né, o que aquela empresa oferece, às vezes faltam essas informações, e aqui estamos nós, do Aventuras Cafeinadas, para proporcionar isso a vocês. Então, é só entrar em contato, ou se quiser também ter patrocínio aqui, que a gente fale da tua empresa, é só entrar em contato pelo 449-9959 1026, 449-9959 1026, beleza? E vamos lá para o nosso segundo bloco de conversa, de perguntas aqui com o nosso amigo Hélio. Hélio, não é à toa, eu, sinceridade, de verdade, fiquei arrepiado aqui, cara, com a tua história, toda vez que eu escuto a tua história, que você me contou aqui, compartilhou, na realidade, sobre a questão da depressão, eu nem imaginava que você ia falar sobre esse tema, sabe? Mas assim, eu te chamei justamente por esse tema, porque eu falei assim, cara, talvez não tenha alguém que eu conheça assim, melhor para falar sobre essa temática, sobre a questão do Setembro Amarelo, sobre esse viés religioso, e que passou pelo que você passou,
né? Nossa experiência é fantástica. Isso a gente está aqui conversando com jovens tal e tudo mais. Acho que é por isso que a gente, né, eu senti que devia te chamar ali e tal nesse dia para falar sobre isso, sabe? Não achei que você ia falar sobre essa questão da depressão, sua experiência, mas fico muito feliz que você tenha apontado ali para o pessoal. E a gente vai continuar então esse segundo bloco em cima dessa questão do Setembro Amarelo, né? Então aquela ideia. Algumas pessoas acreditam, né, que a depressão ela pode ser interpretada como falta de fé ou de proximidade com Deus. O que você pensa, então? Já temos uma ideiazinha, né, um fiozinho de linha aqui, né, mas o que você pensa sobre essa ideia? Né? E como você acha, ele, assim, dentro das suas experiências e daquilo que você já vivenciou e você compartilhou conosco, como que a espiritualidade e o cuidado emocional pode caminhar aqui juntos no tratamento da depressão? Olha, primeiramente a gente dizer que depressão é falta de Deus, nós temos que pensar que depressão é uma doença. É uma doença que às vezes, até mesmo dentro da igreja, às vezes a gente olha para essa realidade e as pessoas olham e falam, olha, a pessoa está depressiva porque não confia em Deus. Né? Só que nós somos seres biológicos, entendeu? Somos seres biológicos e nós estamos em um corpo, né, que passa por problemas físicos. Então, assim, tratar a sua mente, tratar o seu corpo, existe o tabu, né? Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, parece que é Um atestado que está doente, né? Isso, É vergonhoso. Isso. Só que se eu chegar e disser, eu vou num cardiologista. Não, cardiologista pode. Entendeu? Se eu procurar, médicos de qualquer outra área, né? E a nossa mente, ela adoece sim. Tá? Ela pode, N fatores para levar uma mente a adoecer. E a depressão, nós temos... E ainda, só um adendo, além da mente, a mente ela vai acabar adoecendo o corpo de uma maneira geral. Com certeza. Se você não tiver com uma mente saudável, seu emocional saudável, você, né, vai ter problemas no geral. Né? A Bíblia, ela traz para nós inúmeros homens, né, dentro do contexto bíblico mesmo, demonstrando, pedindo para o próprio Deus a morte. Olha, Senhor, me tira, me leva, né? Então, nós temos, né, a depressão a nível patológico, que é uma doença, e nós temos a depressão que ela quando eu falo patológico, você vai fazer um tratamento contínuo por muito tempo, entendeu? E existe a depressão de períodos, o luto, um momento da sua vida, adolescência, por exemplo. Adolescência, nós passamos por muito disso. Uma mulher... que são alterações químicas no corpo, isso, né? Uma mulher no seu período pós-parto. Depressão é uma queda, né? A queda de algo que deixou de ser produzido, isso vai impactar o seu corpo. Tá? Aí as pessoas olham e falam assim, mas isso é falta de Deus? Cara, nós temos que pensar assim, nós que temos Deus, tá? Hoje eu não tomo nada, graças a Deus. Eu não tomo nada. Mas você fala, se você precisasse procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, o que você faria? Cara, dentro de mim, sinceramente, eu iria. Eu iria porque eu preciso estar de bem comigo, preciso estar bem comigo mesmo para que eu possa atender outras pessoas, para que eu possa ser um bom marido, um bom professor, um bom amigo, tá? Mas aí agora entra a parte da religião, né? Hélio, como que a religião trata isso? Nós, por mais que nós tenhamos Deus na nossa vida, nós vamos ter dias difíceis. Vai ter dia que eu não quero falar com ninguém. Tem dia que eu tô... você fala, cara, não me vem com nada. Se meus alunos estão aqui, se eles vierem me falar uma coisa, eu falo, pergunta o teu horário. Não estou disponível. Aí você olha e fala assim, mas isso enquadra numa depressão? É aí que entra a parte da religião, a parte de Deus. Se isso pegar você, tá, isso vai tomar conta do seu corpo. Só que na religião nós temos o quê? Nós temos a quem nos apegar. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste,
Mas eu tenho certeza, a Bíblia garante isso, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então eu vou descansar na certeza de que amanhã vai ser melhor, entendeu? E Deus, ele permite que a gente passe por algumas situações para que a gente possa aprender, que a gente possa entender a dor do outro, entendeu? Para que a gente possa, de certa forma, sermos seres humanos. Eu acho interessante, né? Mudando um pouquinho, a gente está aqui dentro, está falando do cristianismo, mas uma vez eu estava escutando, né, um rabino falando sobre isso, né? Às vezes é tirado essa questão assim, né? Que tem muito isso na cultura oriental, a questão do bem e do mal, né? Você às vezes consegue observar assim algumas situações numa leitura bíblica do Antigo Testamento, um Deus mais vou usar um termo aqui, posso estar errado, mas assim, você me corrige aí, mas como se fosse mais vingativo. E no Novo Testamento, um Deus que seria mais amoroso, né? Talvez assim. Mas aí ele fala lá assim, que dentro na análise dele lá, falou assim, olha, o que acontece é que Deus não é vingativo em coisa nenhuma. Mas ele diz assim, que só mostra, no caso da Bíblia, no caso é a Torá lá, fala assim, olha, ela só mostra aquilo que é o universo, que é tudo, e que o bem e o mal, eles precisam coexistir. Sim. Né? Então, assim, eu só sei que uma coisa é boa a partir do momento que eu experimento coisas que eu julgo ruins. Então, como é que eu vou melhorar como ser, né? E aí, às vezes, vem a ideia da punição e tal, mas como que eu vou melhorar como ser? E, na realidade, ali você tem histórias, é como se fossem as parábolas de Jesus, assim, eu vejo. Como é que eu vou melhorar como ser se eu não tenho essas provações? Se eu não tenho... então aconteceu alguma coisa, o que eu tenho que ver? Às vezes você também fala assim, tudo é a vontade divina. Sim, e aí você está ali tendo essa aprovação, e como que você vai lidar com isso? Então é um aprendizado. Então até o momento de horror, momento ruim, ele é um aprendizado. Ele é aprendizado, vai ensinar. E assim, não é que muitos religiosos apresentam, na verdade, muitos de nós, na verdade, apresentamos sim a depressão como falta de Deus. Porém, eu vejo a depressão como se fosse uma imunidade emocional abalada. Você está com a sua imunidade abalada. Então, automaticamente, se você deixar aquilo, vai tomar conta do seu corpo, vai adoecer seus órgãos, vai causar problemas maiores. Porém, se você tiver uma dose de Deus, de confiança, entendeu? A Bíblia muito fala sobre o falar. Um dia que você está triste, um dia que você está abatido, que você está doente, depressivo, o que você consegue ver? Não vai dar certo. Se eu não estivesse aqui, ninguém ia sentir minha falta. São pensamentos que vêm. Porém, se a gente deixar que isso tome o nosso corpo, né, isso vai causar danos piores. Porém, nós como filhos de Deus e cristãos, né, conhecedores do que Deus nos deixou através da Bíblia, quando eu me estou nesse dia que eu estou, por exemplo, nossa, eu não sou importante para ninguém, eu abro minha boca e falo o que Deus fala sobre mim, entendeu? O que Deus pensa, não o que eu penso, porque isso aqui é misericórdia, isso é uma confusão, entendeu? Mas quando eu vejo que eu estou naquele dia ruim, ou passando, né, adentrando num período meio obscuro da vida, eu não falo e luto, não falo o que eu penso, e eu luto contra meus pensamentos. Eu vou pensar o que Cristo diz sobre mim e falar o que Cristo fala sobre mim. Beleza. É que é tanta informação que eu tenho que aquele momento como é que é, a mente é tão louca, deixa eu processar, né? Porque eu queria tentar unir uma coisa que eu achei interessante. Posso pontuar uma coisa aqui? Filho, o programa é teu. Muitas vezes, alunos às vezes chegam em mim para falar sobre a questão da rotina deles, sabe? Eu estou com ansiedade, eu não estou dormindo, como é que fica isso? Cara, muitas vezes, sabe o que é isso? Falta de rotina na tua vida. Tá? Tua alimentação, organizar, né? excesso de tela, tá? Horários de sono, atividade física, entendeu? Às vezes tem aluno que fala, professor, que não sei o que, Eu falo assim, cara, peraí, vamos organizar isso aqui. Você faz uma caminhada, você vai pra academia, como é que você come? Aí ele vai contando, eu falo, misericórdia. O erro que tá aí, cara, é que você tá olhando pra tua vida
querendo uma vida equilibrada, sem viver em equilíbrio. Então isso vai te adoecer. Tem um negócio, até você falando essas questões aqui agora, né? A questão do sono, né? As coisas assim, né? O cara chega ali, fica até de madrugada jogando videogame, aquela coisa toda. E o meu filho agora esses dias ele tava verificando lá se ele se ele tem TDAH tal, e tudo mais, o pequenininho, né, o João, né? Mas a primeira coisa que o neurologista falou foi isso. Né? Chegou assim, e parece assim, às vezes ser tão óbvio, né? Uhum. Mas a gente vai indo e vai deixando levar as coisas assim, você não percebe isso. Perguntou, como é que tá o sono da criança? Dorme fora de horário, tal, não sei o quê. Faz alguma atividade física? Não faz atividade física. Bom, então antes de qualquer coisa, de pensar em qualquer situação de medicamento ou qualquer outro exame e tal, tem que regular isso daí. Senão, como você falou, você não faz milagre. Não tem faz jeito. Milagre. Né? Na verdade, as pessoas acham que nós somos seres espirituais. Né? Nós somos seres espirituais, biblicamente falando, nós somos seres espirituais vivendo uma vida carnal, uma vida terrena. Então, assim, eu estou nesse corpo, eu tenho que cuidar. Tem até um missionário, que ele fala assim: Deus me deu uma missão e um cavalo. A missão eu cumpri, o cavalo eu matei. Entendeu? Porque isso aqui é uma máquina, velho. Isso aqui é um cavalo, mano. E assim, às vezes a gente pensa assim, no fazer. Só que a gente pode ver, peraí. Meu corpo, eu preciso cuidar. Não, o que eu queria ligar esses fatos, você lembra que semana passada eu achei muito interessante e até mudou muito meu pensamento sobre questão de depressão e suicídio. Sim. Porque assim, ela citou que do mesmo jeito que você falou aí, de crise de ansiedade, a crise de ansiedade é uma janela. Então, tipo assim, a gente tá aqui, começa a ficar ansioso, aí passa. Aí ela citou que com a depressão para o suicídio seria o mesmo caminho. E daí a gente teria uma janela, e aí a gente teria que conversar, ou aquele negócio que ela até citou, o telefone lá da CVV, né, tal. E aí eu queria ver, tipo assim, como é que a fé entraria, não que, tipo, igual você citou aí, depressão não é falta de Deus, até mesmo porque isso se comprova na questão, igual eu falei semana passada, tem muitos pastores, muitos padres que entram em depressão e até cometem suicídio, e eles são os que, vamos dizer assim, entre aspas, estariam mais próximos de Deus, até do que a gente. Então, tipo assim, depressão não é falta de Deus, mas eu queria entender assim, como é que a fé entraria nesse momento dessa janela, digamos assim, que teria depressão para o suicídio. E se você teve alguma experiência de ter visto, vivenciado alguma coisa, de fiéis, ter o que, tipo, teve esse momento. Aí eu vou ligar de novo pela terceira, com tudo isso, ao que o Flávio, que foi nosso aluno no ano passado, questionou, tipo assim, que ele pegou e apontou isso aí, tipo, ó, como é que foi conhecer a religião, você apontou aqui, e como ela mudou a tua vida. Então, de repente, assim, a questão da fé começa a janela e mudando a vida das pessoas. Olha, eu vou usar o meu caso, porque meu testemunho tem mais propriedade para falar, sabe? Eu tratei a ansiedade por muito tempo mesmo. Eu lembro que eu deitava nas noites, o coração disparava, eu só sabia pensar coisas que, meu Deus, sabe? Só que um dia eu resolvi, hoje até quando uma pessoa vem conversar comigo sobre, eu aprendi a lutar contra isso. Eu vou falar da mesma coisa que eu falei anteriormente. Eu não sou o que eu penso. Os meus pensamentos não dizem nada sobre mim. Se eu deitar na minha cama e a minha mente começar a dizer, olha, meus pais têm vergonha de mim, as pessoas não me amam, se eu não estivesse aqui eu não faria falta, chega de sofrer, pensamentos do tipo, eu sou do trabalho, isso não é algo que está, digamos, eu estou instável, eu não estou estabilizado. Eu não posso tomar isso para o meu corpo, eu não posso tomar isso para a minha vida. E hoje, até, às vezes a gente, dentro da igreja, as pessoas falam assim, isso não acontece mais. Cara, isso é um ser humano. É um ser humano. Às vezes você está, sei lá, uma situação da tua vida vem, parece que muda totalmente sua mente.
O que a gente faz? A gente aprende a usar o que Deus deixou para nossas mãos. Deus usar o que Ele diz. Não, peraí, isso não é... Isso é como é que é o Martinho Lutero? Martinho Lutero fala para nós sobre que você não pode impedir de um pássaro fazer um ninho sobre dele pousar sobre a sua cabeça. Você não pode, mas você pode impedir daquilo fazer um ninho. De um pensamento vir na minha mente, eu não posso impedir. Porque vem, porém, aquilo habitar, morar em mim, tomar conta do meu corpo. Isso entra dentro da questão dos valores éticos e morais, porque, né, e às vezes isso é muito, às vezes até a questão do pecado, às vezes a forma que as pessoas passam, isso faz com que os jovens e os adolescentes, de uma maneira geral, às vezes pirem um pouco com relação a isso, porque você não pode pensar sobre isso que é pecado, que se você não pode fazer. Ou pensar, não é? As coisas, o pensamento com qualquer ser humano, ele vem coisa errada. Você sentiu raiva de uma determinada situação, você, puxa vida, você pudesse matar aquela pessoa, meu Deus do céu, que raiva que eu tive ali. Tudo bem, você sentiu a raiva, você sentiu a parada, você só não pode ir lá fazer a situação. Aí você tá errado. Mas não pequei. Tipo assim, você tá ali. Eu não acredito particularmente assim que o pensamento ele é um pecado, igual você falou, ele vem. E aí ele tá ali, basta você não deixar que ele crie em mim, né? O pensamento, tudo começa aqui, né, gente? Tudo começa na sua mente. Depois, igual você falou sobre a questão da ira, da raiva em relação a pessoas, né? Se aquilo descer para cá, aí é um problema. Aí você precisa resolver. E realmente é assim mesmo, igual a psicóloga falou, é uma janela mesmo? É uma janela. É uma janela, então tipo assim, vamos dizer assim, passaria mesmo. Eu lembro que no dia mesmo que vocês acharam que eu não ia comentar, hoje eu uso isso como testemunho mesmo, que Deus fez na minha vida. Eu lembro do dia que aconteceu, eu estava voltando da rua, já era de madrugada, e algo, tipo assim, na minha cabeça ficava. Você já viveu tudo, sua vida é isso, não tem... Tipo, começou a vir coisa na minha cabeça. E era uma crise de ansiedade. Estava vindo, só que naquele dia eu estava no meu auge. Eu estava além do normal. E como eu não tinha nenhuma orientação de onde me apegar, eu enfrentava... E assim, quem olhava para mim, o Hélio é o cara mais feliz do mundo. Ninguém nunca imaginava. Mas é sempre assim. Eu tomava antidepressivos, minha família, eu falava com minha mãe, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, entendeu? Não conta pra ninguém. E eu cheguei em casa e fiz o que tinha que fazer e não deu certo, graças a Deus, entendeu? Hoje as pessoas perguntam assim, mas por que se apegou a Deus? Foi meu escape, foi meu porto seguro. Eu acho que é uma coisa que a gente sente o desamparo, né? Quando a pessoa está nessa situação, também já tive crise de pânico, crise de ansiedade, você se sente impotente, né? Você não sabe o que fazer na situação ali e tal, é uma impotência. E aí acho que a figura de Deus é aquela ideia assim, do socorro, né? Aquela esperança ali e tal. Você não sabe, é igual quando você é criança, que você chega ali, acontece alguma coisa, você grita pra sua mãe, socorro, aconteceu alguma coisa, aquele momento de desespero. Então Deus, nesse primeiro momento, acho que entra nessa situação, né? Tipo, olha, socorro, né? Igual fala assim, que na hora do desespero até ateu vira crente, né? Ajoelha, né? Os ateus dispor, tô aqui, Deus me ajuda. Me ajuda. Mas, o interessante é o seguinte, você falou ali, tipo, quem te via achava que você era o cara mais feliz do mundo. Eu não sei se eu vou acertar, e de repente alguém que está aí assistindo pode até ser mais assertivo, mais correto do que eu, mas aquela banda, acho que o Linkin Park, não sei se fala, o vocalista, acho que é Chester, alguma coisa assim, 36 horas antes dele cometer o suicídio, ele estava comendo jujuba e com gargalhada com os filhos. Olha. E logo depois, nem 2 dias depois, tirou. Né, entendeu? Então, tipo, aquela ideia, às vezes a pessoa tá com essas coisas e você acha que é a pessoa mais feliz, mais correta e tudo mais. Então é interessante pensar por esse viés, né? Não sei se tem uma certa lógica, né? Não é só porque a pessoa tá sorrindo que ali não é só porque a pessoa tá sorrindo que ela tá realmente feliz, né?
não quer dizer nada necessariamente, né? Mas agora, Eliudo, te gostaria que você falasse para os cafeinados e cafeinadas ali, nesse momento a ideia é, o que você diria para alguém nesse momento que está enfrentando então uma crise emocional, que pensa que não há saída, né? Aquele momento das suas palavras para essa pessoa, para você tentar ajudá-la. Olha, primeira coisa, fale com alguém. Tá? Fale com alguém. Uma ajuda profissional é crucial. Alguém que possa te ouvir, tá? Porque às vezes você está num estado que você não está conseguindo mais se conter dentro de você. Procure ajuda. Tá? E assim, tenha certeza que, falo pelo meu viés religioso, tá? Jesus não é como muitos dizem. Tá? Ele é um cara que vai estar de braços abertos. Ele vai ser o amigo que você precisa para te escutar. Eu costumo dizer que Jesus, ele visualiza e responde. Boa. Ele não vai ignorar suas dores. Ele não vai ignorar suas lágrimas. A forma mais básica e linda de falar com Jesus é sendo você mesmo, sendo sincero. Tá? Coloca um louvor legal. Deixa ele falar no teu coração. Tá? E confie. Confie que os dias difíceis, eles passam. Tá? Se existe um mar de verdade, quem pode acalmar esse mar é Jesus. Tá? A tempestade. O WhatsApp celestial funciona. Funciona. Então, isso. manda que ele visualize e dá a resposta. Né? Gente, o papo tá maravilhoso. Tá uma conversa muito boa, mas, né? Horários, já estamos 1 hora trocando ideia. Uma hora já trocando horas ideia, entendeu? E a gente ficaria até mais, mas, né? Tudo na nossa vida. Algumas coisas Assim, ó, tá fugindo de uns. Tudo na vida é com base em horário, tudo mais e tal. Então, né? Estamos chegando ao final. E como a gente sempre faz, do mesmo jeito que o Curtis citou, né, a gente sempre começa com a famosa pergunta: quem é você? Para dar um viés. A gente sempre termina com a ideia das considerações finais. Então, tipo assim, pra galera aí de casa, né, que depois vai assistir via YouTube e tudo mais e tal, compartilha. E se você quiser, claro, né, as redes sociais, os contatos, aonde a gente vê o Hélio biólogo, onde a gente vê o Hélio pastor, tá? Pra galera entrar em contato com você aí. Qual que seriam os seus canais? Olha, Instagram, tá? Hélio Sens Júnior. Tá? Anotaram? Todos os sábados nós estamos na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, tá? Às 20 horas. Qual que é o endereço? Você lembra lá? Dela? Rua Ministro Oliveira Salazar, 4337, Zona 2. Ó, fi. Descendo a Perto rua da- do Colégio Cepate, CEPAC. ali do lado da Secretaria Regional de Saúde. Ó, eu só? Bem, Convidado. saiba que às vezes fala assim, eu não quero uma igreja, eu quero alguém que me ouça. Nós estamos disponíveis, tá? E dispostos a te ouvir, te abraçar, e se necessário for, te instruir em algumas coisas. Tá vendo? Onde que eu tô em colégio? Nossa! Eu vou citar o nome aqui, tem bastante. É bastante. Rapaz, esse é o verdadeiro Július, lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Tem mais de 3 Tem mais de 3 empregos. Aí a esposa dele chega lá, a Natália chega e fala assim: minha esposa tem mais de 3 empregos, eu não preciso nada disso. Só passando crédito. só no crédito, né? Gente, então é isso aqui, nós vamos ficando por aqui nesse Aventuras Cafeinadas. Daqui a pouco a gente vai postar aqui o pratão aqui do Júlio, aqui no Divina Ceia. Se você não seguiu ainda, cara, ajuda a gente aí, velho. Ó, @Divina Ceia. Olha lá, o pessoal tá colocando aqui, ó. Ana Júlia. Ana aqui, ó. Júlia. Ana Júlia, pessoal, como é que é? Iolo, explica. Iolo. Tem um motivo para esse nome? Olha lá. Sim. A expressão iolo, ela é aplicada para viva intensamente, entendeu? É aplicado, vamos supor, iolo. Saiu hoje à noite, vou iolo, vou viver intensamente. Nós aplicamos iolo no cristianismo como viva intensamente essa noite em relação, viva esse culto como se fosse seu último culto. Tipo Carpedinho, né? Isso, Eu ia falar isso, Vamos supor, viva esse momento de louvor, de oração como se fosse o seu último, entendeu? Que pode ser.
Pra quem reclama de literatura, aí, olha lá, o Carpe Diem religioso, ó. Tá vendo? Viu só? Tudo tem sentido nessa vida, cara. Gente, então é uma satisfação aqui que você tenha participado. Mais uma vez aqui, segue a gente nas redes sociais, @Divina Ceia Umuarama. Segue aqui, né, Aventuras Cafeinadas, e aí acessa lá o YouTube, se inscreva no nosso canal, né, coloca o sininho de notificação para quando sair, ó. Eu acabei de editar aqui a nossa conversa com o meu amigo Hélio aqui, você já tá tê-la ali em primeira mão, tá? Então faz aí, faz a boa. Lembrando que se você quiser pedir ainda a sua marmita, dá tempo, 44-3152-1852. 44-3152-1852. Quer ser um patrocinador da Aventuras Cafeinadas ou aqui no Resenha das 12, que esse é o programa que acontece toda sexta-feira aqui no Divina Ceia, ou ser patrocinador no Aventuras Cafeinadas em Movimento, é só entrar em contato com 449-9959-1026. Cara, faz a boa. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima Deus Aventuras abençoe. Cafeinadas. Amém. Até mais, gente.